Com certeza o sistema mais icônico de áudio, de som, fabricado nos anos 80 seria o System One da marca Gradiente. E você sabe quais são os dois tocadiscos que fizeram parte desse sistema? Sim, DD200Q e DD1. Hoje, um comparativo entre a DD1 e a DD200Q, os dois tocadiscos que foram componentes da famosa linha System One da Gradiente. Então é isso que você vai ver no vídeo de hoje, um comparativo entre DD1 e DD200Q. Os dois tocadiscos que fizeram parte da famosa linha System One. Bom, meu nome é César, você está no canal das Antigas 80, onde a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, dos anos 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos como eu estou fazendo aqui, opinião sincera, conhecendo, dicas, histórias, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho e não esquece aí de deixar um like para ajudar. Bom, e para você que está entrando no canal agora e está conhecendo essa geração agora, do que está falando o System One, César? Estou falando daquilo lá, ó, daquele equipamento lá, tá? Mas um vídeo onde eu vou falar sobre o que veio quando esse equipamento era o toca-discos daquele sistema e quando esse toca-discos era o top de linha daquele sistema, isso em breve aqui no canal. Inscreva-se e ative o sininho que você vai verificar, tá? Aí a gente vai conversar um pouco mais do que veio quando esse era o top e do que veio quando esse era o top. Por que teve essa atualização? Aqui mesmo nós vamos fazer um comparativo entre as funções e os detalhes de construção desses dois toca-discos, tá? Então vamos lá, do que está falando, né? Estou falando da DD200Q, um toca-discos fabricado pela Gradiente JVC. Talvez eu já tenha feito, conheçam esse equipamento e lá eu falo um pouco sobre ele, vai estar aqui na descrição. Então esse toca-discos veio, na verdade, para atualizar a linha de toca-discos da Gradiente, tá? Então você tem a DD1, que era o primeiro toca-discos, fabricado no final dos anos 70, e depois a Gradiente atualizou com o DD200Q. Então a linha aqui é esse primeiro, esse depois. E por que isso? Por causa do maior detalhe na diferença entre esses dois equipamentos. Qual é? Aqui nós temos um sistema de velocidade, né, de controle de rotação do motor num sistema diferente. Um motor, certo, que ele mesmo vai equilibrar a sua rotação. E aí a gente tem pitch control, quer dizer, controle de rotação. Já nesse equipamento aqui, a gente tem um sistema quartzo. Então o quartzo aqui faz com que a rotação fique fixa. Então é essa pedra de quartzo, assim como nos relógios, é que faz o controle da rotação. E isso aqui para os toca-discos, nessa geração, era um puto de um avanço, era uma puta de uma inovação. Quer dizer que a qualidade dos quartzo, dos relógios, né, era tão conhecido, o pessoal sabia que realmente isso aí funcionava corretamente, então por que não fazer esse tipo de controle da minha velocidade aqui no meu toca-discos? E aí vieram os toca-discos com quartzo e é a atualização, né? Temos mais alguma diferença entre eles? Sim, temos. Aqui nós temos um equipamento, né, no caso a DD1, aqui nós temos um equipamento fabricado em madeira, o famoso aglomerado. Não ligue muito para o meu DD1, porque o meu toca-discos de uso aqui, e aqui vocês, para quem acompanha o canal, sabe que a gente é acumulador e não colecionador. Vou deixar um vídeo aqui na descrição para você entender sobre isso. Então, a diferença maior aqui é que a gente tem um toca-discos feito com base em madeira. Existem várias teorias com relação a isso. Por que isso, né? Por que de madeira? Ah, porque é muito mais fácil de fabricar, então quer dizer o que? A gente comprava lá o motor, o prato, o braço, fazia aqui um gabinete de madeira e colocava as peças aqui. Será que era só isso mesmo? Eu tenho uma outra opinião, que a madeira, ela para ressonância, ela absorve muito mais qualquer tipo de ressonância, qualquer tipo de interferência, qualquer tipo de vibração que possa vir no prato, possa vir da mesa onde você está com o toca-discos, é muito maior. A absorção de impactos aqui da madeira é muito melhor do que do plástico, tá? Só que claro, né? Então o plástico é muito mais fácil. E principalmente aqui, certo? Porque aqui conta muito a história da Gradiente.
Aqui nós temos um toca-disco que, inclusive, se não me engano, existe uma versão que é JVC, o motor prato, existe uma versão que, se eu não me engano, é Pioneer. Então, basicamente, isso aqui é um amontoado de coisa. A gente comprava o motor conjunto, motor prato, comprava o conjunto braço, montava aqui, que é muito mais fácil você fazer um gabinete de madeira do que um vácuo, um plástico, né? Vai ter que fazer um molde, é muito mais complicado de fazer isso aqui. Então, simplesmente ela fazia lá, mandava lá uma indústria fazer aqui o gabinete de madeira, encaixava os componentes, fazia aqui os alumínios e tudo mais. Isso aqui, acho que, se não me engano, é exclusivo dela ou não, mas aqui era feito aqui mesmo. É muito mais fácil do que fazer isso aqui, certo? E aí, quando a Gradiente atualizou a sua linha de toca-discos, ela não fazia mais nada, na verdade, porque todo mundo sabe que a 200Q é um JVC. Então isso aqui, esse gabinete aqui, ó, é feito no Japão, certo? Esse plástico não existia. Provavelmente, isso aí é uma coisa que a gente poderia conversar, e se alguém aí tiver essa informação, provavelmente esse molde desse plástico não veio para o Brasil. Será mesmo que isso aqui vinha o plástico e era moldado no Brasil? Ou isso aqui simplesmente vinha da JVC já moldado, já vinha da Pioneer e a gente só colocava o nome dela? Muito mais provável, porque a gente sabe que esse toca-disco aqui, ele tem um desenho aqui, um design que é diferenciado. Você não encontra um toca-discos, pode ser similar, certo? Mas você não encontra um toca-discos exatamente igual a ele, as posições e tudo mais. Já isso aqui é um JVC. Praticamente um JVC escrito Gradiente e mais nada. Então, aqui nós temos, como eu disse, essa mudança da Gradiente de pensamento em querer fazer uma coisa exclusiva, poder construir e simplesmente copiar um equipamento da sua parceira JVC, né? Bom, César, mas e o funcionamento? Como é que funciona? Bom, isso aqui funcionava na teoria muito bem, sem problema nenhum. Talvez por causa da idade, esse tipo de toca-disco possa causar algum tipo de problema. Esse aqui também, porque ele é controlado por um integrado aqui. Aqui já não, então aqui já é diferente. Então a idade, aqui os dois podem sofrer com a idade. Aqui você tem um toca-discos com componentes mais discretos, tá? Outra diferença brutal aqui é na concepção do toca-discos. Aqui nós temos um toca-discos full automático. Então, você tem um toca-disco onde você começa o disco automaticamente, você retira aqui o braço, volta, tudo automático, existe uma engrenagem, e aí temos toda a discussão sobre automático, ser bom, ser não ser, tá? Então a gente tem um toca-discos que poderia ter sido levado mais para o nível residencial. Porque automático, DJ, profissional, ninguém gosta disso, né? E aqui você tem um toca-discos que não tem nada de automático, zero, certo? Ele não inicia automaticamente, não volta automaticamente, inclusive para você não comer a sua agulha. Quando você chega no final lá, aqui, chegou no final, levantou o braço, voltou, descansou, parou o disco, né? Parou o teu toca-discos. Nesse caso aqui, você não tem isso. Então, ele vai tocar o disco até o final. E existe aqui um ímã, certo? Aqui um sensor, ó, tá vendo? Esse sensor vai passar por aquele ímã que simplesmente vai levantar o braço. Então ele vai chegar até o final aqui e vai levantar o braço para a agulha não ficar comendo no selo aqui. E o braço vai continuar aqui, não vai sair daí, vai ficar aqui, correto? Então existe um sistema mais mecânico, no caso assim, né? Mais simples, que é a parte boa, na minha opinião, não interfere no motor. Aqui nós temos um funcionamento onde a engrenagem vai bater no motor, o motor vai girar a engrenagem e vai trabalhar o braço para trás aqui, certo? Então esse equipamento aqui, ele na teoria seria mais profissional, na teoria, mas para quem já usou um toca-disco desse profissionalmente sabe que a outra diferença aqui é muito chato, é esse sistema de toque. Existia, né, uma tendência nessa época, nos anos 80, desse sistema de toque, né? Então você fala assim, poxa vida, é só encostar o dedo, e aqui você encosta o dedo, ele muda para o 33, você só encosta o dedo, ele desliga, você só encosta o dedo, assim como no Polivox, que era o concorrente dele no TD5000, também tinha isso, essa característica. Então, puxa, quando a pessoa olhava, nossa, olha só encosta o dedo, ele ergue, só encosta o dedo, então é uma coisa assim, tipo, futurística. Aqui ele perdeu isso, né? Porque isso aqui já tinha passado longe. Então, para quem achava que esse toca-discos seria muito mais profissional do que esse, por causa do automático, esse aqui não é profissional, o pessoal não gosta, esse aqui também o pessoal não gostava. Você já imaginou, você está tocando aqui, ó, o teu disco normal lá, fazendo tua mixagem, e você encostar a mão aqui, ó, só encostar a mão aqui,
o braço já ergue. Só encostar a mão aqui, o braço já muda a rotação. Então o pessoal eliminava, tudo isso aqui era eliminado. Então o toca-disco, para você entender, né? Então aqui você tem uma setinha ali, ó, você clica aqui, ele vai erguer o braço, abaixar o braço aqui, ó, só de encostar, de toque, aqui é a mesma coisa. Já os pitch control, que é uma coisa que esse toca-discos tem, que é o controle de velocidade, tanto para o 33 como para o 45, já esse aqui perdeu. Por que perdeu, César? Aí é uma teoria minha. Por que perdeu? Porque é mais difícil, certo? Você fazer um controle de velocidade quando você tem um quarto que faz o controle da velocidade. Vou dar um exemplo. Eu já fiz a Chico Conheça e opinião sincera da SL2900. Vou estar aqui na descrição, que era um toca-discos Technics. Tá, tem tudo a ver com isso aqui, certo? Por quê? Porque o 2900 tem quartzo, né? E ele tem pitch control. Quando você passa para o pitch control, ele elimina o quartzo ali. Então você faz o controle no pitch, certo? Passou pro travado, né? Pro controle fixo, ele vem pro quartzo. Então aqui eles não quiseram fazer isso. Então eliminaram o pitch control. Já que não era um toca-discos profissional, para que rotação? Para que controle de rotação? Já que você tem controle de rotação tanto para o 33 como para o 45, tá? Que mais que nós temos aqui? Então os controles aqui já perderam-se essa frescurada, né, de época, que era de toque, ganharam aqui alavancas. Aqui você tem o sistema do automático, que coisa que esse toca-discos não tem. Aqui nós temos um braço em S, ó. Tá vendo aqui um braço que faz uma curva aqui, faz uma outra curva aqui. Aqui essa borracha é um elástico. Infelizmente a minha base aqui do meu DD1 tá quebrado. Se você conhece alguém que tem essa base aí, né, perceba, ela vai presa aqui, ó. Certo? Diferente dessa aqui que vai presa no gabinete, essa aqui eu posso trocar por qualquer base. Essa aqui já é a base exclusiva dela, ela não tem trava, ela só de encaixe. Se souber alguém que tenha uma trava dessa, eu estou procurando para poder solucionar o problema do meu toca-discos aqui. Então você tem um braço em S, é um braço diferente, tá? Aqui você tem um braço em J, ó. Perceba, ele não tem uma curva aqui atrás. Ele é reto e curva. Esse aqui não. Esse aqui ele vem, faz uma... Opa, desculpe. Aqui ele vem torto, endireita e faz uma curva, o tal do S. O resto é basicamente igual, né? O controle de anti-skating, aqui você tem o contrapeso, aqui você tem o contrapeso, né? São braços diferentes. Olha só, aqui nesse toca-discos você não tem nenhum tipo de adaptador. Já nessa geração você te vinha com o adaptador, já aqui incluso com o toca-discos, para você poder utilizar aqueles discos, né? O disco que tem uma abertura maior aqui no centro, que normalmente é 45 rotações, eu acredito, esses discos, né? É mais difícil aqui no Brasil, mas na Europa era muito usado esses discos com furo maior aí, tá? Tá, aqui o lift, né? Que é o controle de levantamento e abaixo aqui do braço, é feito, como eu disse, por toque, então ele tem um sistema aqui de, acho que se não me engano é um solenoide, que você aperta, ele bate, ele ergue aqui, né? Ele bate aqui, já não, aqui já é um sistema meio que hidráulico, então você simplesmente faz aqui, ó lá, vai subir, né? Que pena que tá travado, né? Olha lá, subiu, desceu, vai descer, ó. É só hidráulico mesmo, não é uma chave que comanda. Aqui não, aqui tem um solenoide, já é mais complicado. Dá problema? Dá, às vezes dá problema, tá? Então basicamente aqui o prato, né? Mesma coisa, você tem as ranhuras do estrobo, então você tem sim um controle visual da velocidade. Aqui a mesma coisa, você também tem um controle visual da velocidade. Símbolozinho gradiente aqui, símbolozinho gradiente aqui, pés normal, pé de toca-discos normal, aqui também. Então basicamente aqui essa parte é igual. Temos uma diferença aqui também, tá? Que eu gostaria de citar com relação à tampa acrílica. Aqui nós temos uma tampa acrílica que eu não sei de onde veio essa tampa aqui. Não sei se a gente fabricava isso aqui, tá? Porque você percebe que você vai perceber quando você tem um toca-discos desse, que ele é feito totalmente no vácuo, ó. Não existe emenda. Não existe emenda nessa tampa acrílica. Quer dizer o que? Existe um molde, isso aqui é feito no vácuo e é feito a tampa acrílica. Nossa, até surgiu um risco aqui, ó, no meu toca-discos. Passei um pano aqui e parecia um risco, né? Fazer o que? Tem que dar um trato nele aqui. Bom, vamos lá. Então é uma peça feita no vácuo, ó. Uma das borrachinhas do batente ainda sobrou do meu aqui, ó. Tá vendo? E de fundo, ó, um DD1 com fundo, o System One lá. Então aqui já não tem mais a borrachinha, infelizmente. Aqui ainda tem as borrachinhas, para quando bate aqui, ó. Certo? Então a diferença do acrílico, isso aqui provavelmente é um acrílico que já veio da JVC. Isso aqui foi feito de alguma maneira, não sei de onde que a gente tirou isso aqui. Fazia no vácuo, ó. É uma peça única, certo? Aqui na JVC, se eu não me engano, é único na lateral, mas aqui ela é feito meio que emendado, certo? Meio que emendado, não é totalmente
no vácuo como esse sistema aqui. E também não é totalmente emendado como nos Polivox, né? Vai ter vídeo aqui na descrição do 5000, do 6000, que é simplesmente uma lateral de plástico grudado com a outra, que é basicamente como o pessoal faz réplica hoje em dia, né? Simplesmente os pedaços de acrílico emendado um no outro. Aqui não. Aqui é uma peça só, você entendeu? Aqui é uma barra, né, de acrílico que vai ser esquentada e depois ele vai formar no vácuo com provavelmente um molde de aço aqui, tá? Isso aqui é feito no vácuo. Esse aqui, mais ou menos parecido. Bom, eu gosto de, antes de olhar lá atrás e olhar os outros detalhes, eu gosto de mostrar aqui o material de divulgação, né? Então aqui você tem, ó, 200Q, certo? Puxa, o reflexo aqui é meio complicado para mim, mas ó, o folder do 200Q, ele é junto com o 100Q, sabe? Basicamente um tocadisco similar, muda algumas coisas aí. Já fiz o comparativo entre o 100Q e o 200Q, vai estar na descrição. Então você tem um folder aqui único, onde ele vai te mostrar o motor. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, ó. Aqui é o sistema do motor, do 200Q, sistema do controle, tá? Tô de lado aqui, o braço, aqui o braço, head shell. E uma das coisas que eu acabei esquecendo, né? Que se eu quiser utilizar esse head shell, aonde a gente vem Pickering XV15 com D400 e aqui também XV15, olha lá, XV15, só que a agulha já não tá mais aí, com D400, e o head shell original da DD1, César, é esse head shell aqui, num formato parecido com os da Polivox, que inclusive acho que vem de fora esse head shell, e só colocado o gradiente aqui, ó, gradiente. Se você pegar os Polivox, acho que eu já fiz DD1 versus DD5000, você vai pegar o head shell, é a mesma coisa, só que aqui está escrito Polivox. Já no 200Q ele tem um head shell provavelmente vindo da JVC, que é um head shell aqui exclusivo, ó. Mas, como eu disse, se eu quiser tirar esse head shell daqui, tô de lado não, deixa eu arrumar agora. Se eu quiser tirar esse head shell, passar para cá e utilizar esse aqui, tanto faz, porque é o tal do braço universal, tá? Então aqui você tem o braço universal, controle, e aqui nós temos o folder do 200Q. Folder do DD1, vamos ver aqui, ó, é um pouco mais antigo, né? Isso aqui é final dos anos 70, esse aqui início dos anos 80. Então vamos lá, DD1, vamos ver o que a gente tem aqui. Ó, também aquela amostra inteira aqui, ó, bem bacana. Aqui é exclusivo do DD1, né? Aqui nós temos o motor, ó, basicamente um motor bem robusto, coisa que, escutem a opinião sincera desses tocadiscos, coisa que a gente não tem atualmente. Temos aqui o controle de velocidade, né? Temos aqui eles davam ênfase aqui, ó, no sistema de toque. Aqui nós temos o sistema do desligamento, ó, ele está falando aqui sobre o braço em S, ó, braço em S, e o sistema de desligamento do final do disco. Ó, o head shell aqui, ó. Head shell é aquele que está ali, só que aqui a gente tem uma gold, ó, uma agulha gold. Percebe que ela está dourada, ó? Eu tenho uma agulha gold dessa aí, poderia colocar aqui, né? Aqui você tem também a parte traseira, que é uma das diferenças que a gente já vai olhar, tá? Então aqui temos o manual, né? O manual não, né? O folder e o manual. O manual também, basicamente é a mesma coisa, só que a gradiente aqui do DD1, né? Tem todos os detalhes aqui, ó, como era encaixado nas caixas, tampa, como era ligado lá no seu, ó, no traseira do A1 aí, ó. Traseira do A1, traseira do pré, né? Mostrando que o DD1 é o tocadiscos oficial da linha System One, mas, como eu disse, repetindo num próximo vídeo, eu vou falar por que teve que ser atualizado. E aqui também, System One, ó, System One, ó lá, System One, que compunha o System One, tá aí, né, tudo bem certinho. Esse tocadiscos aqui, ele não foi feito exclusivo para o System One, e o manual aqui a gente tem a mesma coisa que o folder, DD100Q e 200Q, também tem aqui o explodido aqui, como que encaixa lá certinho na caixa. Aqui tem a divisão, né, 200Q, 100Q, operação, tampa. Aqui também, ó, sistema, isso aqui é interessante, ó, sistema de regulagem do automático, tá vendo? De início do automático e de final, né, coisa que lá não tem, mas aqui a gente tem essa função aqui. Continuando, aqui já a diferença é que esse equipamento ele não foi feito para o System One, ó, tem aqui um receiver, né, um tape deck 3500, então não foi feito exclusivamente para o System One, mas acompanhava sim o System One, tá? Não vai falar aqui de System One, nada disso, e o manual aqui da 200Q. Então é isso, né? A gente viu aqui o manual, vamos lá olhar aquela parte traseira que eu mostrei no manual, porque é uma diferença grande aqui também, vamos lá. Bom, então como eu falei, aqui na parte traseira temos uma diferença, né? A DD1, como ela tem aqui o gabinete de madeira, as dobradiças aqui, elas estão presas, não está quebrado, né? Não está quebrado não. Então as dobradiças, elas estão presas aqui na madeira.
Aqui também é a mesma coisa, ao contrário de alguns tocadiscos que já vem esse encaixe aqui no gabinete, é ruim, né? Ah, quebrou isso aqui você troca. Aqui não, aqui você pode trocar. Tem uns tocadiscos que já vem o encaixe aqui, daí quebrou o gabinete inteiro, já era, né? Então, mas a maior diferença aqui é o seguinte, aqui você tem o cabo de força, que vem lá de baixo, né? Tá? Porque é um sistema de madeira, então aqui você tem o cabo de força, a mesma coisa, só que no gradiente, provavelmente a JVC já fazia assim, o cabo RCA, né? Deixa eu puxar o cabo RCA aqui, ó. Né, ele já sai lá de dentro, tá? Então aqui, ó, já saiu o cabo lá de dentro. Na DD1 você tem um conector, o aterramento, tanto conector, aqui você pode colocar. Então aqui você tem a opção de utilizar um cabo RCA da tua escolha, só faz a conexão aqui e puxa o cabo RCA. A gente sabe que não é bom utilizar cabo muito comprido, sempre o toca-disco tem que estar próximo ao pré, certo? Mas aqui você já tem essa opção, que era uma tendência da época dos toca-discos, de ter o conector atrás aqui para você simplesmente botar o cabo que você quiser. Apesar que o cabo que vinha junto com o DD1 é basicamente esse mesmo cabo aqui, se for ver, é esse cabo aqui, só que com as duas pontas, não sai lá de dentro. Mas é o mesmo cabo que vinha com o DD1. Mas, repetindo, aqui você tem a opção de utilizar o cabo que você desejar. Aqui já não, aqui já veio o cabo. Caso você queira trocar o cabo ou aumentar aqui o tamanho do cabo, coisa que a gente não indica, vai ter que pôr um adaptador aqui e tudo mais, ou então tirar o cabo lá de dentro e soldar lá dentro, né? Isso é uma diferença aí, é uma diferença da construção desses aparelhos. Bom, então é isso. Hoje você viu um comparativo entre os dois tocadiscos que vinham naquela linha ali, DD200Q versus DD1. Bom, se você tem alguma história com esses tocadiscos, teve esse, ou trocou esse por esse, ou algum detalhe que marcou a tua vida com relação a esse tocadiscos ou a esse tocadiscos, deixa aqui nos comentários, porque eu sempre falo que isso aqui é plástico, madeira, alumínio, né? O que vale é o que as pessoas passaram, o que as pessoas viveram com esse tipo de equipamento. É isso que dá valor a essas peças. Se ninguém tivesse vivido momentos com o DD1 ou momentos com o DD200Q, escutado muitas músicas com o DD1 e muitas músicas no 200Q, praticamente esses aparelhos não teriam valor nenhum hoje em dia. Então deixa aqui um comentário contando a sua história que você teve com esses aparelhos. Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo e não esquece aí de deixar o like para ajudar. DD200Q versus DD1.